Vamos ver como é o sentimento do ser de luz por você? Como que é essa interação entre você e o ser de luz? Vamos fazer um apanhado geral aqui para ver a sua energia, a energia do seu ser de luz e ver como que anda essa conexão entre vocês. Principalmente saber do sentimento, como esse ser de luz enxerga esse relacionamento e como ele sente esse relacionamento e o que sente por você. Vem comigo! Salve, família Onda Mística, tudo bem com vocês, meus amores? Eu espero que vocês estejam todos bem. O tema de hoje, como eu expliquei, é para ver os sentimentos desse ser de luz em relação a você, como que é o comportamento desse ser de luz, quais são as expectativas desse ser de luz em relação a esse relacionamento e a você, para que você esteja começando, para quem está já num relacionamento, ou de repente, se vocês estão afastados, se ainda existe uma conexão de fato entre vocês e o que esperar dessa situação, tá bom? Então, hoje eu trouxe 3 botões, que tem cada um arcano, eu vou mostrar para vocês. Se precisar, você dá uma pausa para você se conectar com aquele arcano que mais chama a sua atenção, tá certo? Primeiramente, o meu amigo mago. Por que será que é o meu amigo mago? Porque ele já começa abrindo o tarô, né, gente? Ele é o número 1, certo? Então aí você sintoniza você, seu ser de luz, e vê se você se conecta com essa energia. Não se conectou? Não tem problema. Vou deixar aqui no cantinho, meu amigo mago. Aqui nós temos a segunda opção, esse arcano também lindão, que é o arcano da estrela. Aí você mentaliza seu ser de luz e vê se você se conecta com esse arcano, tá? E se precisar, dá uma pausa, gente, em cada um desses aqui, para você se conectar, tá? E aqui, a terceira opção, a gente tem o arcano do Sol, certo? Se precisar, dá uma pausa, como eu falei, beleza? Deixa eu colocar os 3 assim, ó, que fica mais fácil para vocês visualizarem os 3. E se você precisar, dá um print, pausa um pouquinho agora, mentaliza o seu ser de luz e vê qual desses arcanos aqui chama mais a sua atenção, com aquele que você realmente se conecta. Deixa eu ajeitar aqui a estrela, tá? E escolha no seu tempo, certo? Então vamos lá, vou deixar esses 2 aqui do lado, a estrela e o sol, e vamos dar sequência aqui no meu amigo mago. Vou colocar aqui, ó, tá dando para ver, né? Pois muito bem. Hoje eu vou estar utilizando esse tarô aqui, lindão, que é o tarô egípcio, mas eu vou abrir com esse Lenormand maravilhoso, que é o Flor de Cerejeira, para ver como é você, como que você se expressa dentro dessa situação e como é o ser de luz e como ele se expressa dentro dessa situação. E aos poucos a gente vai ver como se desenrola esse sentimento e a comunicação entre vocês, o comportamento, tá? Vamos vamos por etapas, beleza? Sem pressa, meus amores, sem pressa, tire esse momento para você, se conecta, sabe? Pensa em você, no seu ser de luz, traz a energia de vocês para cá, para que eu possa realmente trazer respostas que façam sentido para você nesse momento, tá bom? Se você está conhecendo uma pessoa, se você está interessada, se você tem um crush, não é assim que fala hoje? Interesse em alguém e quer ver se existe ali uma sincronicidade entre vocês, uma conexão entre vocês, também serve para você, tá? Se você já tem realmente, de fato, um relacionamento, como é que tá essa interação entre vocês, tá? Vamos ver aqui. Ah, mas eu tô afastada, né? O ser de luz me deixou, ou eu não quero mais saber do ser de luz, mas ainda existe um vínculo entre vocês? Será que esse vínculo foi totalmente quebrado? Vamos ver aqui agora, tá certo? Então vamos ver aqui uma carta que pode mostrar, representar você pelo baralho cigano nesse momento em relação ao seu ser de luz. Mostre para mim, por favor, as nossas consulentes, como elas se apresentam, se comportam, se mostram, como é a interação dessa pessoa que está nos assistindo, você que está aí nos assistindo, em relação ao ser de luz e ao relacionamento. Mostre para mim, por favor.
Gente, eu gostaria já de pedir para que você já deixe um like logo de início, porque isso ajuda no engajamento, tá? E as pessoas que são novas aqui, que não conhecem o canal, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Assista a leitura, se conectou, além do like, eu vou te pedir para considerar a possibilidade de fazer a sua inscrição e vir fazer parte da nossa família, porque se nós somos uma grande família, a família Onda Mística, tá bom? E, gente, se aparecer a opção hypar, eu peço que vocês cliquem ali no hypar para ajudar o engajamento também do canal, tá? Quem quiser compartilhar com alguém que precise, de repente, de uma orientação, faça essa gentileza para a pessoa que você conhece, tá? Vamos ver vocês aqui, como que vocês se apresentam, se comportam. Cegonha. Cegonha. Agora vamos ver aqui o ser de luz. Vou embaralhar novamente, porque eu gosto de embaralhar para não comprometer a leitura, tá? Vamos ver aqui agora a energia do ser de luz, como esse ser de luz se apresenta, se mostra, se comporta dentro desse relacionamento. Por favor. Ser de luz. Vamos ver aqui o ser de luz. Aqui a gente tem a casa. Então aqui vocês vieram como a cegonha e a casa. Existe conexão? Claro. Né? Porque se a gente for colocar um símbolo representando a cegonha, não é aquela que traz a novidade, né? O mito da cegonha trazendo o bebê para o lar, para a família, aquela coisa toda. Pois muito bem, você provavelmente é esse tipo de pessoa que busca, de repente, o acolhimento no lar, busca pertencer realmente a uma situação. Não me parece que você seja o tipo de pessoa acomodada também a uma situação, porque a cegonha, ela está sempre, de alguma forma, ela tem um ponto seguro, mas não se prende muito a uma certa situação ou a um certo lugar. Ela quer alcançar mais. Você provavelmente deseja mais desse relacionamento. De repente você mostra que você quer uma interação com essa pessoa, com esse relacionamento, mas que talvez não traga instabilidade ou que seja algo passageiro. É como se você realmente tivesse planos de manter, sabe, de construir algo, como se fosse realmente um ninho, com esse ser de luz, tá? Se vocês estão começando um relacionamento, você pode estar vislumbrando uma possibilidade de realmente fazer parte da vida dessa pessoa, construir realmente um relacionamento com base, sim, e crescer junto com essa pessoa, evoluir com essa pessoa, tá? Agora, o ser de luz aqui com a casa me mostra uma pessoa que talvez, não é que a pessoa, não, lógico que aqui a gente vê uma conexão, que faz muito sentido a cegonha e a casa por esse motivo que eu falei, do interagir, da cegonha de buscar um lar, de trazer a novidade, tá? Mas o ser de luz pode sim querer uma estabilidade, querer seguir, né, uma situação firme, construir alguma coisa com você. Se vocês estão começando, se você está paquerando essa pessoa, existe essa possibilidade aqui de realmente haver essa conexão, tá? Agora, vamos ver como que está essa comunicação aqui, percebe? Se você já tem um relacionamento já estabelecido com essa pessoa, se vocês já começaram realmente alguma situação, se já tem um tempo estabelecido, lógico que existe uma conexão entre vocês. Ser de luz provavelmente é uma pessoa que ou passa segurança para você, ou sente que em você essa pessoa consegue se manter estável. Entende? Então, assim, é um completando o outro aqui, pelo que eu vejo. Ah, mas a gente está separado, a gente brigou, o ser de luz me deixou, ou qualquer coisa nesse sentido. Independentemente disso, existe algo que realmente faz com que vocês meio que se completem. Entende? Não vejo como um vínculo realmente
rompido ainda. Existe um laço entre vocês, ou algo que ficou por concretizar, por realizar, percebe? Então, existe sim uma conexão entre vocês, mas se vocês se afastaram, vamos ver como está essa comunicação. A gente vai ver aqui agora e eu vou continuar dando os exemplos. Para quem está começando um relacionamento, está paquerando, às vezes é só uma amizade ainda, e você está ali naquele, será que é, será que não é, será que a pessoa realmente está interessada? A pessoa está interessada, tá? E dá para vocês conciliarem aqui a comunicação de vocês, embora eu veja que você tem um tipo de comunicação, lógico, até por ser uma cegonha, talvez mais expressiva do que o ser de luz. O ser de luz pode ser uma pessoa mais fechada, mais contida, talvez tenha uma certa dificuldade de realmente abrir e expor o que sente. Sim, em qualquer dos casos aqui. Para quem está começando, para quem já está num relacionamento já há bastante tempo com essa pessoa, e até para quem está afastado, tá? De repente você, aqui na cegonha, vendo que existe, né, um distanciamento de fato entre você e essa pessoa lá no mundinho dele ou dela, eu não vou ficar ele e ela, que você sabe que eu me confundo, sem coragem de se movimentar, de fazer alguma coisa, porque a casa, ela é parada, ela é fixa. Enquanto você, de repente, quer um movimento, ou desejaria que, de repente, essa pessoa agisse, e essa pessoa está parada ainda, está fechada. Se afastou de você, realmente está no mundo dele, está no mundo dela, e não consegue abrir um canal de comunicação com você. Ou pode ser que essa pessoa realmente tenha virado a página desse relacionamento e tenha já se resolvido com uma outra pessoa. Porém, volto a repetir, não é porque a pessoa, de repente, saiu da sua vida ou que você tenha deixado a vida dessa pessoa que esse laço entre vocês tenha se rompido. Eu vejo uma conexão aqui, sim, seja uma energia, uma conexão que talvez vocês não entendam, tá? Pode ser algo mais antigo, sabe? Que agora talvez vocês não percebam, não faça sentido, mas existe uma ligação entre vocês que pode ser algo de muito antes. E aí fica difícil a compreensão. Às vezes acontece, tá? Mas existe algo realmente que liga vocês. E se vocês se afastaram, como eu falei, pode ser que tenha algo aqui que ficou meio mal acabado. Não ficou muito bem resolvido, tá? Talvez até pelo próprio fato do ser de luz ter se fechado. Talvez uma falta de esclarecimento, de uma comunicação desse ser de luz, por que fez, por que deixou de fazer, por que se afastou, por que... Percebe? Então, vamos adequar a sua realidade. Se fizer sentido para você, gente, beleza. Se não fizer, passa depois para o próximo, tá? Porque não força. Só acolha aquilo que realmente servir para você. Tá fazendo sentido para você até aqui? Então, deixa um coraçãozinho para eu saber que isso aqui tá fazendo sentido para você. Agora vamos ver aqui como que tá essa interação. Eu vou continuar aqui com o baralho cigano, mas já eu vou abrir com o tarô, tá? Pra gente trazer mais nuances, beleza? Tô explicando pausadamente para vocês entenderem, porque aqui vale dizer que a gente pode estar lidando com pessoas que estão começando, que às vezes está paquerando, tem uma amizade e quer ver se existe uma possibilidade de avançar, tá? E as pessoas que estão juntas, como é que está essa conexão, como é que está essa interação entre vocês, e para quem também está afastado, beleza? Então, estou falando assim para que caiba aí no quadrado de vocês, tá? Vamos ter o bom senso de adaptar apenas a situação de vocês, porque se eu for falar um caso de cada um aqui, vai ficar com 2 horas de duração e não é essa a intenção do vídeo, certo? Então, vamos ver aqui como é que está essa comunicação entre vocês. Mostra para mim, por favor. Já a gente vai ver o sentimento do ser de luz. Calma aí, não pula para a gente entender, porque depois vocês ficam sem entender o porquê de determinada situação ou porquê determinado tipo de sentimento do ser de luz, tá? E a vela aqui pipocando, tá crescendo.
Vamos ver aqui como que é a comunicação entre essa pessoa que está aqui me assistindo e o ser de luz. Mostra para mim, por favor, como é que está a comunicação. Primeiramente, vamos ver você, né? Como é que você se comunica. Eu quero ver separado. Eu ia fazer junto, mas eu quero ver separado. Vamos ver a comunicação do ser de luz com as nossas consulentes. Mostra para mim, por favor, comunicação de ser de luz com a nossa consulente. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se assim. Tá. Eu fico olhando para ver se o microfone tá ligado, porque às vezes ele apaga e eu nem vejo. A árvore, montanha e o cão. A sua comunicação é muito boa, embora às vezes você também coloca limite em certas coisas, né? Você expande, você, pelo jeito, é uma pessoa muito expressiva ou expressivo. Gente, a Deca, eu sou gênero, não precisa ficar ele, ela. Vocês sabem que eu me confundo, tá? E é uma pessoa leal, fiel, provavelmente, se vocês estão se conhecendo, você quer realmente, sabe, fazer com que esse relacionamento dê certo, que tenha uma estrutura, que tenha uma base firme, como eu havia dito no início. E você realmente querendo se entregar, ser leal a essa pessoa, ter uma pessoa companheira ao seu lado, mas eu vejo a sua comunicação muito boa. E se é uma amizade que você tem com essa pessoa, se você está vendo se existe uma oportunidade de haver algo além de uma amizade, talvez você precise quebrar um pouco alguns bloqueios que eu posso ver aqui na sua comunicação, com medo de passar de ser uma amizade para uma outra coisa. Entende? Porque aqui, ó, a gente tem a carta da árvore, que me fala dessa sua expansão, de você ter uma boa comunicação. De repente você é uma pessoa que traz uma segurança, uma estabilidade, aquele tipo de pessoa que tem uma palavra certa na hora certa. Pode ser uma pessoa que, de alguma maneira, também chama muita atenção? Sim, também tem isso, tá? Mas eu vejo a sua comunicação muito fluida. Você consegue se expressar muito bem, pelo que eu estou vendo aqui, tá? Claro que em alguns momentos existe um bloqueio em você para falar talvez tudo, talvez um receio de se abrir demais, porque você é muito comunicativa, expansiva, e nem sempre, às vezes, você consegue passar a mensagem como você gostaria, ou você fica com receio de falar tudo que você gostaria, com medo de uma provável represália da pessoa, de tomar uma invertida dessa pessoa, de fazer com que essa pessoa te olhe meio atravessado, também pode, tá? Mas é alguma coisa que você, às vezes, pode, numa conversa mesmo, superar, tá? E aqui o cão me mostra essa comunicação que, junto com a árvore, é muito prazerosa, sabe? É aquela conversa, aquela expressão que às vezes você usa, que é só sua, aqui tem muito isso, de você transparecer, mostrar que você sabe falar, mas você é uma pessoa que também sabe acolher, e você também sabe ouvir. Então, assim, a sua comunicação é muito boa, tá? Você se expressa muito bem, mas com essa montanha aqui eu vejo que às vezes você fica com receio de externalizar algumas coisas, com medo de talvez quebrar
não há uma expectativa, mas de quebrar, vamos dizer assim, como é que eu posso expressar? Uma confiança, principalmente para quem está começando, tá? Se vocês estão começando, claro que existe o receio de, como eu falei, da pessoa interpretar você mal e você acabar, às vezes, com uma amizade que poderia ser uma amizade muito bonita e você ali nutrindo já um sentimento por essa pessoa, e isso pode fazer com que você fique naquela, será que eu vou, será que eu não vou? Sabe, você às vezes encanta, procura demonstrar, mas com alguma ressalva. Talvez você ainda fique naquela, poxa, a gente é amigo, a gente se conhece já há bastante tempo, que me parece que sim, mas como porque às vezes não é o que você fala, é como a pessoa interpreta o que você fala. Talvez esse seja o seu receio, se você está começando. Se vocês não estão começando, lógico que você tem uma boa comunicação, mas em certos pontos eu vejo você botando uma barreira aqui, você botando certos limites dentro dessa situação com o ser de luz. Eu vejo claramente você sabendo falar, sabendo se expressar e colocando, pontuando situações que não estão de acordo com aquilo que você tem de expectativa para um relacionamento. Percebe? Agora vamos ver o ser de luz, né? Aí para quem está afastado, é porque eu já ia esquecendo, para quem está afastado, você aqui talvez percebendo o bloqueio, porque aqui a carta da montanha me mostra isso. Aqui a gente pode perceber pessoas que ainda acreditam numa volta, acreditam que, pelo que vocês tinham, pelo laço que vocês criaram, ainda existe uma possibilidade de, quem sabe, esse ser de luz voltar a falar com você? Sim. Embora eu veja que esse afastamento possa estar começando a gerar em você uma espécie de bloqueio, mas não um bloqueio para comunicação. Eu vejo você aberta ou aberto para uma comunicação ou um esclarecimento, mas é como se você começasse a criar camadas até para se defender, para se proteger, para de repente não desmoronar por conta desse afastamento, entende? Então você usa isso como uma proteção para você, percebe? Mas algumas pessoas aqui ainda esperam, sim, nem que seja uma palavra desse ser de luz para explicar o porquê de um possível afastamento dessa pessoa aqui da sua vida. Percebe? É como se você acreditasse, não, houve um relacionamento que foi firme, foi bacana, havia uma estrutura, e eu acredito realmente que ainda existe uma possibilidade, mas com o passar do tempo, eu vejo que você começa a se endurecer também. Isso pode fazer com que você acabe transformando a sua personalidade e te endurecendo. Entende? Mas vamos ver aqui o ser de luz, né? Chave, a cruz e peixes. Aqui, para quem está começando, vamos botar assim para a gente seguir uma sequência. Se vocês estão começando, se você, ser de luz, tem uma amizade, me parece que algumas pessoas aqui podem, sim, ter uma amizade, ter um crushzinho ali, ficar naquela, vai, não vai, entendeu? Mas se vocês estão começando, eu vejo que esse ser de luz pode demonstrar com pequenas atitudes. Percebe? Eu não vejo o ser de luz hablando, falando muito, não. Eu vejo que você tem mais essa tendência de falar, externalizar as coisas aqui, embora com algumas ressalvas, como eu já falei, mais do que o ser de luz. O ser de luz, ele é mais na dele, porque aqui, ó,
Você perceba, aqui a gente tem uma característica do ser de luz e aqui, ó, a chave. Lembra que eu falei que pode ser uma pessoa mais fechada? Pelo jeito é, tá? É uma pessoa que pode já ter passado por situações complicadas, tá se recuperando, de repente, de um outro relacionamento, tá querendo deixar fluir para ver até onde vai? Sim. Mas eu não vejo, de fato, esse ser de luz chegando agora para você e falando de cara tudo o que sente. Eu vejo um ser de luz ainda com certa ressalva em matéria de comunicação aqui, tá? É uma pessoa que provavelmente espera que esse relacionamento evolua, mas sem muito alvoroço, sem muita pressa, ou que venha com grandes surpresas. Percebe? É como se a pessoa realmente quisesse iniciar alguma coisa, mas me parece que é uma pessoa que já passou por problemas de superação e agora está deixando fluir. Está sentindo que tem uma conexão aqui entre vocês, porque tem, tá? Mas está deixando fluir. Sente, provavelmente tem vontade que essa situação realmente siga adiante, evolua para uma outra fase, mas tem algumas questões aqui que esse ser de luz ainda carrega, está superando, mas ainda carrega. Então a pessoa fica meio, não, deixa eu me preservar um pouco, porque eu já sei o que eu passei no verão passado, eu não quero passar de novo, eu quero fazer diferente, eu quero fazer melhor, sabe? Eu não quero me antecipar, para de repente até, se for uma amizade, não perder a amizade, para que vocês possam continuar com a amizade. Caso vocês não consigam resolver isso num âmbito mais amoroso, percebe? Que prevaleça a amizade, então. Eu vejo que os dois estão tendo esse cuidado, tá? Para quem está junto, eu vejo que vocês podem estar passando por superações, mas é como se, para quem está junto, tá? Eu já vou chegar lá em quem está separado. Mas é como se cada um, à sua maneira, acreditasse que existe ainda uma possibilidade. Existe chance de fazer melhorar esse relacionamento. Às vezes existem conflitos, situações que testam, né, essa conexão de vocês, o relacionamento de vocês? Sim, mas todo mundo que vive um relacionamento, não dá para dizer que é uma coisa linear, que nunca vai ter nada, percebe? Mas eu vejo que, por conta até alguns aqui já terem bastante tempo, ou terem uma conexão realmente que faz com que vocês, apesar das diferenças, sintam que se completam de fato, que somem um ao outro, entende? Então, assim, existe assim uma comunicação, o entendimento de que existe um problema, a gente está passando por uma situação, mas não é algo que não dê para resolver. Existe solução, sim. E eu vejo que ambas as partes aqui querem resolver, cada um no seu tempo. Isso pode ser uma complicação, porque de repente você gostaria de uma situação mais ágil, e você vendo o seu ser de luz ali, sempre esperando um momento mais certo, entende? Às vezes até um pouco perdido de saber como realmente resolver uma situação? Sim, mas isso tudo é preciso que haja de fato uma comunicação mais aberta entre vocês, que em alguns pontos, mesmo para quem quer resolver a situação, cada um a seu modo, se fecha de uma tal maneira aqui, que fica difícil virar de fato essa chave. Percebe? Para quem está se afastado, o ser de luz realmente, provavelmente foi o ser de luz que cortou essa comunicação. Tá difícil para esse ser de luz, talvez até manter esse afastamento? Acredito que sim.
mas é como se esse ser de luz tivesse um fardo, uma situação que ele não consegue superar, que ele precisa manter. Aí a gente pode estar lidando, até ou vendo pessoas que estão em triângulo amoroso, que esse ser de luz pode ter uma outra situação pré-estabelecida com uma outra criatura, ou que de repente já tivesse com você, mas deixou você e agora já está vivendo com uma outra pessoa, e a pessoa, né, se fecha, tem conexão com você sim, mas existe um impedimento. Existe um impedimento. E essa pessoa seguindo com essa situação aqui, mesmo sabendo que tem uma conexão com você, até para de repente não demonstrar fraqueza, de repente tem um orgulho, não quer de repente dizer que agora percebe que pode não ter feito a melhor escolha, ter tomado a melhor decisão. Porque aqui, esses peixes aqui nessa comunicação, é aquela coisa, a pessoa segue ali uma situação que, pensa num peixe, ali, um peixinho, pensa um peixinho num cardume. Ele está ali seguindo os peixinhos, certo? Mas se der um pipoco qualquer, vai cada um por si. Ninguém vai ficar para socorrer um ou outro. Entende? Na hora do vamos ver, cada um por si. Então, assim, o ser de luz pode ter seguido uma situação, acreditado numa situação, entrado de gaiato no navio aqui, numa situação? Pode. E pode estar vendo que a coisa agora pode não ser tão maravilhosa quanto era, mas o orgulho desse ser de luz não permite que essa pessoa admita que possa ter pisado na bola. Entendeu? Mas vamos ver aqui os sentimentos, né? Vamos ver os sentimentos do ser de luz aqui por você, tá? Vamos ver aqui os sentimentos desse ser de luz em relação a você. Eu quis primeiro colocar dessa forma para a gente entender a situação de vocês. Coloca aqui para mim, por favor, se estiver fazendo sentido. Tá fazendo sentido? Qual é o tipo de bloqueio que você tem em matéria de comunicação com esse ser de luz? O que te trava? Se você está começando, se você já tem um relacionamento, estão passando realmente por uma situação que, às vezes, a comunicação fica meio, vamos dizer assim, com ruído, como eu costumo dizer, né? Você fala uma coisa, a pessoa entende outra. A pessoa fala uma coisa, você entende outra. Isso precisa ser ajustado. Aí você fala para mim em que situação você está. Ou se não tem mais comunicação nenhuma, porque esse ser de luz pode ter bloqueado de fato você, como eu falei, né? Mas aqui existe um orgulho para quem está afastado, se ser de luz se afastou de você, existe um orgulho de admitir que a pessoa foi sem pensar muito, gente. A pessoa só foi, levado por um impulso, levado por uma fantasia, criou uma expectativa irreal. Lembrei de uma música, mas eu me recuso a cantar, tá? Coloca aqui para mim que eu quero saber se realmente está fazendo sentido para vocês, tá? Vamos ver aqui os sentimentos desse ser de luz para vocês. Eu vou dar as opções para quem está começando, né? Para quem já está e para quem terminou, está afastado, separado, alguma coisa nesse sentido, beleza? Mas para mim, por favor, como é que tá os sentimentos desse ser de luz em relação às nossas consulentes? Mais uma, por favor. Já caiu uma aqui. Vamos ver se a gente tira mais uma, né? Sentimento desse ser de luz. Obrigada. Vou deixar aqui virada, já vou desvirar. Mais uma, por favor. Obrigada. Se precisar, eu tiro mais para clarificar, tá? Vamos ver aqui. 8 de espadas, a força, que é um arcano maior, e um 4 de copas. Vou mostrar aqui, ó. Vou mostrar e já vou explicar aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia das cartas que saíram, tá bom? Para quem está começando, vamos lá. Realmente existe uma insegurança desse ser de luz aqui nesse 8 de espadas, tá? Como eu falei, de repente o ser de luz não tem certeza se você realmente quer, se você não quer. Existe uma atração muito grande desse ser de luz por você? Existe, tá? Mas a pessoa ainda está insegura, porque a pessoa tem na mente que, de repente, a pessoa está viajando na maionese,
que você talvez não esteja interessada ou interessado nesse ser de luz, tanto quanto eu vejo esse ser de luz interessado aqui em você, tá? Mas isso é uma coisa da cabeça do ser de luz. É uma crença limitante. Não falei que tinha ser de luz aqui com crença limitante? Aquela coisinha fechada, que nem a casinha ali que eu vi? Foi muito bem. Mas existe muito interesse. Muito. A força me mostra isso aqui, tá? Agora, existe ser de luz, como eu falei antes, que pode sim ter também essas crenças limitantes por conta de situações que esse ser de luz já passou e a pessoa fica com medo danado de se iludir, acreditando que pode, de repente, investir num relacionamento com você, ou que, sendo uma amizade, ou que vocês se conheceram há pouco tempo, ou que vocês estão se conhecendo, alguma coisa nesse sentido, tá? De se entregar totalmente, de dar uma investida de fato e dar com os burros na água. Porque, pelo jeito, esse ser de luz já passou por uma situação que ele ou ela não quer passar novamente, tá? Porque aqui, ó, 4 de copas me mostra uma pessoa que, às vezes, parou até de acreditar que vai ser feliz novamente. Percebe? Existe um desejo, assim, existe uma vontade, mas existe um medo. Existe um medo de se arrepender, de se precipitar, de fazer um julgamento errado. Por isso que eu falei que a comunicação entre vocês para quem está começando, principalmente, precisa melhorar e, de alguma forma, você mostrar para essa pessoa que não é só amizade. De repente, a sua comunicação, muito boa, aquela coisa toda, como eu já falei, mas tem, né, umas camadas aqui que você, peraí, só vamos até aqui. Aí você mostra muita lealdade, muita compreensão, aquela coisa toda, mas você está passando uma imagem de que não vai passar de amizade. Seja pela crença que for aqui. Mas se você tem vontade de que essa situação, sabe, se transforme em algo maior, melhor, talvez você precisasse melhorar um pouco essa sua comunicação e mostrar para esse ser de luz que não é só de amizade que você está querendo, tá? Talvez você precise de um tempo para entender se é isso mesmo, se é mais do que uma amizade que você sente por esse ser de luz, porque eu estou vendo o sentimento do ser de luz, eu não estou vendo o seu. Ali eu estou vendo a sua comunicação. Aí você me diz se passa isso na sua cabeça, tá? Se você ainda tem essa vontade, mas peraí, será que é isso mesmo? Será que eu quero isso mesmo? Será que eu quero ser além de amiga ou amigo dessa pessoa? Percebe? Mas eu tô vendo que esse ser de luz está bem interessado, tá? É uma questão de vocês realmente acertarem os ponteiros aqui, gente, porque desejo aqui desse ser de luz por você não falta, tá? Para quem tá junto, como eu falei, estão passando por situações que deixam o ser de luz inseguro, instável, sim, com medo de tomar uma decisão errada, equivocada. O ser de luz, às vezes, pode parecer apático, distante, sem ânimo para realmente resolver uma situação? Sim, mas é aquilo que eu falei. Às vezes você quer resolver na sua velocidade e o ser de luz ele precisa de um pouco mais de tempo para concatenar as ideias e realmente demonstrar, porque é uma pessoa que, pelo jeito, gente, em qualquer âmbito aqui, é uma pessoa que tem uma dificuldade de mostrar os sentimentos. Tem sentimento, claro, tá? Mas existe um quê de uma insatisfação desse ser de luz, um medo, ou um medo que leva a uma insatisfação também pode, uma insegurança de realmente tomar uma iniciativa, porque talvez a pessoa não consiga perceber realmente o que você quer. Essa insatisfação vem disso, entende? De repente você não está passando
talvez não é você não passando, mas talvez o ser de luz não consiga ainda entender o que precisa ser entendido do que você realmente deseja. Percebe? Aí a pessoa fica com receio de repente, tomar uma atitude e não ser nada disso. Não ser exatamente aquilo que você espera desse relacionamento. Tá? Já é uma pessoa fechada. E aí fica, olha para essa situação, caramba, eu gosto, eu desejo essa pessoa, mas a gente não está conseguindo se entender, talvez a gente não esteja falando a mesma língua, embora eu veja que vocês dois acabem querendo a mesma coisa, só que é como se vocês estivessem em tempos diferentes. Percebe? E aí gera esse mal-estar. Mas que o ser de luz tem sentimento? Tem. Ele só não está sabendo, lembra que eu falei do peixe, que às vezes fica meio assim? Ele só não está sabendo por onde começar para organizar esse rolê aqui entre vocês, tá? Mas tem sentimento sim, beleza? Agora, para quem está afastado, eu falei que havia conexão, ser de luz, por mais que tenha deixado você, por mais que já tenha se envolvido com uma outra pessoa, ou que já fosse envolvido com outra pessoa e decidiu ficar com a outra pessoa e deixou você, adeque à sua realidade. Eu não posso ficar falando todos os exemplos aqui, gente, só vai ficar 2 horas de adoração. E a gente já tem mais 2 aqui para fazer. Ajuda a amiga aqui, tá? Claro que a pessoa ainda tem desejo por você, tem sentimento? Tem. Mas a pessoa não vê uma abertura agora, não vê como resolver uma situação ou se poderia voltar a falar com você por medo, por receio, por acreditar que de repente não vai ter mais uma chance com você, ou até por vergonha. Aqui, em alguns casos, o ser de luz pode ter pisado muito na bola, ter deixado você, trocado você, ou ter escolhido uma outra situação da própria vida e fica com vergonha de falar, de demonstrar. Tem a questão do orgulho também, tá? E aí a pessoa fica ali, amargando, né, remoendo uma mágoa, como eu já falei, mágoa, o que é mágoa? Né, uma água parada. Então a pessoa fica ali. Lembra que eu falei do peixe? Então, é isso, tá? Existe sentimento sim, mas para cada caso eu dei uma situação, porque para cada caso é uma dinâmica diferente. Então, adeque aí a sua realidade e espero que tenha feito sentido para você, tá bom? Se fez, deixa aqui nos comentários. Já curte, comenta, compartilha e hypa. Meus amores, dá um tempinho aqui agora, porque eu vou partir para o segundo bloco, tá bom? Prontinho, meus amores, para quem se conectou aqui, ó, com a estrela, tá dando para ver aqui? Pois muito bem. Vamos lá. Vamos ver aqui, pensa aí em você, pensa no ser de luz, pensa na situação de vocês. Vou fazer como eu fiz no primeiro grupo, tirar uma carta aqui para ver como é que você se expressa, se coloca dentro dessa situação com esse ser de luz, tá? E assim a gente vai tirando para ver, até chegar lá, né? Então, assim, não pula, presta atenção, porque aqui, além de mostrar situações, de repente, pode ter uma informação dentro dessa leitura aqui que vai fazer com que você vire uma chave e, de repente, mude o teu pensamento, mude o teu tipo de atitude em relação ao ser de luz, perceba alguma coisa que antes você não percebia, tá? Então, fica atenta aos detalhes, porque o detalhe faz toda a diferença, tá bom? Então, vamos lá? Então, vamos ver aqui. Mostra para mim, por favor, qual é a energia das nossas consulentes que se conectaram aqui com a estrela dentro desse relacionamento. Mostra para mim, por favor. A mulher. Não sei se você é mulher, se você é homem, mas a gente está falando de energia, então também serve para os meninos, tá bom? Eu já vou explicar. Calma, não pula achando, eu sou menino, não vou assistir essa. Calma, não é assim, meu amor. Calma. Confia, tá bom? Vamos lá, vamos ver aqui
a energia da pessoa amada, das nossas consulentes. Mostra para mim, por favor. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Gente, essa leitura serve para quem está começando um relacionamento, para quem está paquerando, para quem tem uma amizade, de repente está ali, vai ou não vai, é amizade, é namoro. Não tinha um programa que falava isso? É namoro, amizade, sei lá. Os caras até do programa do Silvio Santos, né? Então, para quem está nesse clima, né, de paquera, de vai ou não vai, entendeu? Para quem já tem um relacionamento e pode, de repente, estar passando por alguma situação, ou não, né? De repente está tudo muito bem, obrigada. Espero que esteja, tá? E para quem está afastado também, eu vou dar essas opções aqui para vocês, tá? Então vamos ver aqui o C de luz, anel. Pois muito bem. Deixa eu ver se eu não tô tapando o microfone. Olha aqui, olha que coisa mais linda. Olha, faz o fritz. Faz o fritz. Pois muito bem. Você numa energia yin, que pode ser menina, pode ser menino, tá? Porque a mulher aqui não tá falando do sexo da pessoa, tá falando da energia da pessoa. Então, tanto homem quanto mulher tem energia yin, tem energia yang. O que apresenta, às vezes, mais, num momento ou outro, é que, às vezes, a gente precisa colocar aqui, tá? Aqui, nesse caso, você, com essa energia, tanto faz ser menino ou menina, como eu já falei, beleza? Provavelmente é uma pessoa delicada, não, pessoa educada. Ah, mas eu não sou educada. Calma, tá? É uma pessoa que provavelmente tem uma boa intuição. Gente, não precisa ser tudo isso que eu estou falando. Eu estou colocando as situações, as opções, para caber na realidade de vocês. Porque tudo isso aqui cabe com essa energia da mulher, certo? Se você é gentil, se você é educada, beleza. Se você não for, não sou gentil, não sou educada, mas você tem uma sensibilidade, você tem uma intuição, você percebe coisas que de repente outras pessoas passam despercebida. Tudo isso é uma energia yin, sabe? Aquela coisa de você se perceber e perceber o seu redor, percebe? Pode ser uma pessoa cuidadora, uma pessoa que tem muita criatividade. Então, você provavelmente é uma pessoa que gosta de ter um relacionamento, manter bons relacionamentos, uma pessoa agradável, tá? E se vocês estão começando um relacionamento, eu vejo você vislumbrando, né, realmente uma possibilidade de cultivar de uma maneira até bem sedutora, tá? Porque também tem uma sedução aqui, né? Para fazer com que essa pessoa que você trouxe à mesa, que é o seu ser de luz, perceba que você está um pouco mais interessada, um pouco mais interessado do que só numa amizade. Entendeu? Agora, o ser de luz aqui com o anel é uma pessoa que pode ter princípios bem rígidos, tá? Porque não é porque é um anel que é bonitinho, lindo e maravilhoso, pode falar de uma pessoa bonita, atraente também, né? Que à primeira vista a pessoa olha e fala assim, nossa, que deus grego, que deusa grega, tá? Mas é uma pessoa que pelo jeito tem um quê de uma rigidez, tem um conceito já formatado do que quer, do que não quer, uma pessoa que passa um ar de austeridade. Entende? Talvez seja o tipo de pessoa que também não se abre muito, gosta de chamar atenção, gosta de repente, mostrar que é o cara ou a mulher, entendeu? Existe um quê de aparentar uma força, um poder, tá? Que seja de conquistar, de manter, de ser uma pessoa que tem status, né? Mas, poxa, se a gente tem uma energia feminina, né, com a mulher aqui, e um anel,
existe uma conexão entre vocês, mesmo que vocês estejam se conhecendo, mesmo que vocês já estejam juntos, ou que vocês estejam separados, gente, não tem como negar que isso aqui casa pra caramba, né? Casa. Pode ser que esse ser de luz esteja em busca também, assim como você, de manter um relacionamento estável para quem está conhecendo, sim. Para quem já está num relacionamento, mas a gente está brigado, mas a pessoa não está querendo se desprender de você. E você pode até estar querendo soltar desse ser de luz. Em alguns casos aqui, você pode não estar mais querendo nada desse ser de luz. Mas eu vejo que o ser de luz ainda não desistiu de você. Entendeu? Então, assim, estou passando para falar das energias gerais, tá? De cada um. Para quem está afastado, se não foi você que se afastou, acredito que alguns de vocês aqui, vocês quiseram se afastar desse ser de luz. Quiseram, né, se libertar aqui de uma outra situação que pode ter sido causada pelo ser de luz, porque o ser de luz pode ser uma pessoa que gosta de controlar, gosta de manter ali sobre a sombra do ser de luz, como se você não pudesse ser mais que o ser de luz, você não pudesse brilhar mais que o ser de luz, você não pode aparecer mais que o ser de luz. Quem precisa aparecer é o ser de luz. Isso pode ter feito você virar da chave e falar, cara, isso aqui não dá para mim. Eu estou me sentindo sufocada. Você precisa de liberdade. E o ser de luz provavelmente não estava te dando liberdade. Isso pode ter feito você realmente ter recuado aqui nessa situação com o ser de luz. Se foi o ser de luz que deixou você, pode ser que o ser de luz seja já comprometido com uma outra situação e não consegue deixar, por N questões, a outra situação para ficar com você? Pode. Daí, né, a separação. Mas não significa dizer que não existe uma conexão. Porque, como eu falei, gente, aqui casa pra caramba. Né? A aliança e a mulher aqui, pelo amor de Deus, claro que casa. Só que uma pessoa, no caso você, tem uma delicadeza, né? É uma pessoa muito criativa, uma mente mais aberta, sabe? Para fazer as coisas. Tem um outro jeito, uma outra pegada para fazer, para ver a vida, para resolver as coisas. Agora, o ser de luz, ele já gosta de tudo ali muito arquitetado, muito, sabe, rígido, né? Calculado, planejado. Então, assim, mas, de alguma maneira, vocês se completam. Percebe? Porque não precisa ser tudo igualzinho sempre. Basta que haja equilíbrio aqui dentro dessa brincadeira, que aí vai dar certo, se vocês estão querendo ficar juntos. Percebe? Você com a sua amabilidade, né, e ele com essa segurança, rigidez, mas que pode sim ser ajustada para que vocês consigam realmente deixar um relacionamento fluir. Deu para entender? Se vocês estão afastados, foi por aquela situação que eu falei, mas não significa dizer que o vínculo não foi cortado. Não significa dizer que o vínculo foi cortado. Percebe? Aqui eu vejo que ainda existe uma ligação, sim. Pelo próprio símbolo da mulher e do anel junto, né? Aqui. Não que não sirva para os meninos, tá, gente? Só estou falando metaforicamente falando, para ficar mais fácil a compreensão. Beleza? Agora vamos ver aqui como você se expressa com esse ser de luz, como é que é o seu tipo de comunicação. Acredito que seja uma comunicação fluida, né? Caso vocês não estejam brigados, né? Mas vamos lá, que eu vou dar um exemplo para cada um de vocês, tá? Mostra para mim, por favor. Comunicação. As nossas consulentes, com esse ser de luz, né? Que você demonstra. Comunicação é tudo, gente. Não é só a fala, não, tá? Às vezes o corpo fala mais, as atitudes falam mais do que as palavras. Percebe? Vamos ver aqui, comunicação desse ser de luz. Mostra para mim, por favor, comunicação desse ser de luz. As nossas consulentes. Mostra para mim, por favor. Vamos ver. Comunicação. Calma que a gente daqui a pouco vai ver como é que é
ou como está esse sentimento aí desse ser de luz em relação a você, tá? Eu vou tirar com o tarô. Não vou ficar só no baralho cigano, não. Beleza? Peixes. Uma sensibilidade, né, amor? É uma benção. Você deve ser uma pessoa muito, muito sensitiva. Não sensitiva, mas sensível, intuitiva, sim, tá? É uma pessoa que, pelo jeito, tem uma comunicação firme. Não é de ficar, entendeu? Falando ao léu. Você vai num ponto. Entende? Ah, tô falando? Para quem está começando, eu vejo que você pode sim estar nutrindo um sentimento que pelo jeito está crescendo em você em relação a esse ser de luz. Sim. Aqui a gente tem o peixes, a casa e o navio. Aqui claramente é uma comunicação que tá pegando força, um contato maior, você de repente mostrando para esse ser de luz que tá realmente a fim de um pouco mais do que de uma amizade, que não quer que a coisa pare, que fique estagnada, entendeu? Aqui com peixes eu vejo você conseguindo demonstrar, alguns podem já, né, ter dado um sinal, se estão começando, você meio que mostrando para a pessoa, olha, eu não tô para ficar de galho em galho. Eu quero uma coisa estável, eu quero uma coisa segura, eu quero avançar, eu quero mais do que isso aqui. Entendeu? Então, teu gestual, tua fala, né? A sua expressão pode estar mostrando isso para o ser de luz? Pode. Tá? Você percebe que dá para, entendeu? Investir mais nessa situação que você percebe que dá para levar, né, para um outro nível esse relacionamento. Para quem está junto, aqui você pode estar vendo que precisa haver alguma situação, não vendo, mas sentindo. É como se você sentisse que alguma coisa dentro desse relacionamento meio que estagnou. E você buscando uma forma de melhorar a sua comunicação, de melhorar o entendimento com esse ser de luz, para quem ainda está junto, tá? Mostrando que você não quer mais do mesmo, você quer uma mudança. É como se alguma coisa dentro desse relacionamento estivesse realmente estagnado. Pode ter uma firmeza, você pode já ter um tempo com esse ser de luz, mas tá faltando um movimento aqui, tá faltando um pouco mais de interação, talvez, entre vocês. E aí você tá buscando isso, né? Não vejo você querendo, de fato, deixar o ser de luz. A não ser que você realmente queira deixar o ser de luz. Se você tá querendo deixar o ser de luz, você ainda tá presa ou preso, tá? Porque aqui tem meninos assistindo, a uma estrutura que você formou ainda com esse ser de luz. Isso pode estar te bloqueando aí a você galgar outros caminhos, tá? Para quem já está afastado, é você ainda se sentindo realmente preso a essa pessoa, por mais que você queira buscar outras companhias, outras pessoas, conhecer lugares novos, expandir seus horizontes, mas você sente que ainda está meio que uma situação meio arrastada. Você quer evoluir, você quer se modificar, você quer, sabe, sair de um estado em que você se sente meio presa, sufocada a uma situação, mas tá meio devagar ainda. Você queria mais agilidade. Ou para deixar essa pessoa, que seja para esquecer essa pessoa de vez, alguma coisa nesse sentido, tá? Tô vendo uma coisa assim meio morosa, né? Para você resolver, ou para deixar de vez, ou para esquecer de vez essa pessoa.
para quem está afastado aqui, pode ser o esquecimento, né? Que ainda está, sabe, a presença, a sensação do ser de luz ainda está presente. E aí você não consegue talvez se expressar de uma maneira que faça com que você acredite naquilo que você realmente quer. Entendeu? É como se você precisasse de uma confirmação de que você está fazendo certo, de que você está no caminho certo, de que você pode evoluir, que você pode acreditar em você, na sua intuição. É meio que algumas pessoas aqui realmente estão precisando de, tipo, um sinal para saber se, será que eu vou conseguir? Será que eu vou realmente dar uma virada de página? Deixar esse ser de luz de vez? Ou esquecer de vez essa pessoa? Você pode estar tendo esse diálogo com você, né? Lógico que você pode estar dividindo, compartilhando esse desejo de mudança com outras pessoas. Claro que pode. Mas eu vejo que algumas pessoas aqui têm esse diálogo muito interno. Entendeu? Tentando buscar, achar a resposta em si, ou validação. Entende? Então vamos ver aqui o ser de luz, lua, urso e criança. Bom, como eu falei, me parece uma pessoa muito rígida em certos momentos, tá? Justamente por causa do anel, e aqui a gente tem o urso. É uma pessoa que gosta de dar uma controlada assim numa situação. É uma pessoa que pode ter um pezinho no passado ali que precisa ser resolvido, tá? Mas por conta dessa estrutura que a pessoa tem, essa rigidez, talvez isso seja uma dificuldade por ser de luz soltar. Porque a gente fecha aqui com a criança. A criança não mostra segurança do desconhecido, do novo. Então, se vocês estão começando alguma situação com esse ser de luz, essa pessoa pode estar com dificuldade de demonstrar de fato afeto, demonstrar de fato que realmente quer alguma coisa com você, por conta de uma insegurança emocional, que pode ter sido de algo do passado, que ficou ali mal resolvido com o ser de luz, mas o ser de luz, né, muito fechadão, muito cabeça dura também, pode estar tendo dificuldade de confiar e acreditar que às vezes faz bem soltar, gente. Às vezes, o incerto é o certo, mas você só sabe se tentar. O problema é que eu vejo ser de luz com essa coisa de ficar sempre com essa coisa de ficar olhando para trás, remexendo o passado dentro da cabeça dele ou dela, tá? E acaba não demonstrando, não falando por receio. Entende? Então, assim, aqui existe uma dificuldade do ser de luz, de fato, de soltar o controle, de se soltar para se expressar de fato e dizer que, cara, eu quero começar alguma coisa com você, para quem está começando, tá? Eu quero começar alguma coisa com você. Eu quero que essa situação passe para um outro nível. Mas eu tenho limitações ainda, eu tenho bloqueios ainda. Entende? Não é que a pessoa... Aqui a gente não está vendo sentimento, a gente está vendo a comunicação. Eu vejo uma falha na comunicação desse ser de luz por conta desse pensamento muito engessado. Percebe? E aí, às vezes, ele passa ou fala de uma maneira que não transpareça aquilo que ele realmente quer. Eu não vou ficar ele e ela, mas vocês sabem, né, que adequa ao seu gênero, tá? Por insegurança de não saber, de repente, controlar ou lidar com aquilo que
para ele pode ser novo, é desconhecido, porque essa pessoa, pelo jeito, tem um histórico aqui. Aí a pessoa se blinda, né? Fica ali, não, eu sou forte, eu não posso cair de novo, aquela coisa toda, mas tá doida para se jogar, entendeu? Só tá precisando um pouquinho de quebrar, né? Essa dureza que eu vejo aqui nesse ser de luz. E você pode sentir, inclusive, essa dureza na fala do ser de luz. Percebe? Mas é uma maneira que a pessoa encontra de camuflar uma insegurança, tá? Até de se arriscar. Beleza? Se estiver fazendo sentido para você, você coloca aqui para mim. Fala para mim se o seu ser de luz tem essa dificuldade de verbalizar. Às vezes pode dar até a impressão de que a pessoa não está nem aí, sabe? Ora, de repente, vem com aquela coisa querendo se mostrar para você, fazendo graça. Ora, a pessoa finge que, não é comigo. Pode ter esse tipo de ser de luz aqui, né? Para quem tá junto, eu vejo que esse ser de luz, lógico que também cabe aqui uma falta de habilidade na comunicação, a pessoa não sabe falar, não sabe se expressar, tem dificuldade em mudar, porque aqui eu falei para vocês que para quem tá junto, você quer uma movimentação, você quer um ar novo para esse relacionamento, você tá percebendo que a situação está meio estagnada, lembra que eu falei isso? Então, mas para esse ser de luz mudar comportamento, temperamento, comunicação, é difícil. Esse ser de luz tem dificuldade de mudar a maneira como fala, a maneira como se comporta, a maneira como se expressa, entende? Então, é difícil sim para esse ser de luz. Não sei em que pé vai dar isso aqui, mas você está desejando uma coisa, você está demonstrando que quer uma melhora, uma quebra de padrão aqui dentro desse relacionamento, que precisa haver mais comunicação sim, ou até que você queira mais segurança. E esse ser de luz pode estar achando que, cara, eu já estou fazendo o meu melhor, eu já estou dando o que eu posso. Porque a pessoa pode estar acreditando que, de repente, uma determinada coisa, uma situação, ou uma demonstração que seja, já é o suficiente para você acreditar que essa pessoa realmente, sabe, está disposta a continuar com esse relacionamento. Percebe? Então, assim, aqui realmente a comunicação está pecando nesse sentido, tá? Mas vamos ver os sentimentos, porque afinal de contas, eu só coloquei dessa maneira para que vocês possam ter uma ideia de como pode estar tendo a interação entre vocês e se realmente a pessoa tem sentimento por você, tá? Esqueci de falar para quem está afastado, né? Para quem está afastado ali, eu já falei. Algumas aqui realmente você se afastou desse ser de luz, que você estava preso ou presa dentro de um relacionamento, você quer mais, você não quer mais do mesmo, né? E resolveu tentar se desligar desse ser de luz, embora eu veja que algumas aqui realmente não conseguiram ainda se desligar de tudo, tá? Agora, o ser de luz, se afastou de você, eu vejo que a pessoa até pode querer voltar, tá? O problema é a pessoa saber demonstrar afeto. Essa pessoa tem uma dificuldade muito grande de demonstrar afeto, de baixar a guarda e parecer fraco dentro dessa situação. Seja lá pelo motivo que for, tá? Eu vejo que aqui a pessoa realmente pode até, vamos dizer assim, se vocês estão afastados, de repente esse ser de luz do nada aparece,
do nada manda uma mensagem assim muito aleatória, entendeu? Não para dizer, eu quero voltar, mas para lembrar você que a pessoa ainda está ali, para ver se você dá uma abertura, porque é uma pessoa que não consegue baixar a guarda. A pessoa pode estar fazendo isso, né? Às vezes pode ser um ser de luz controlador e fica fazendo isso como um joguinho para ver se você cai. Também tem isso, tá? Então você vê aí como é que tá essa situação com o seu ser de luz, depois você conta para mim, tá bom? Se é uma pessoa que tem realmente essa dificuldade ou é uma pessoa que, pelo próprio temperamento, fica fazendo joguinho com você, tá? Vamos ver aqui. Já dei as 3 situações, né? Para quem tá junto, para quem tá começando, para quem tá separado, beleza? Vamos ver aqui sentimentos desse ser de luz. Vamos ver aqui sentimentos desse ser de luz pelas nossas consulentes. Mostra para mim, por favor. Se não sair, eu tiro, tá? Mostra para mim, por favor. Obrigada. Mais um, por favor. Sentimento, virou uma aqui, ó. Vou aceitar. Vou tirar só mais uma. Aqui a gente já vem com o imperador, né? Não falei? Aqui tem ser de luz que é cascudo. Ai, vamos... Gente, o baralho cigano com o tarô, eles conversam assim de uma tal maneira que é uma coisa impressionante. Vamos lá. Tem sentimento? Tem. Mas é difícil em qualquer caso aqui. Para começar, para quem tá junto, para quem tá separado. Mas eu vou explicar, tá? Para quem tá começando, tem sentimento? Gente, aqui a gente tem um imperador com um cavaleiro de copas. Com certeza tem. Mas não fique esperando grandes demonstrações de carinho, afeto, amor. Não. O que a pessoa vai fazer é mostrar para você que está interessado, que de repente a pessoa traz um mimo para você, traz um presente. É a forma que a pessoa tem de demonstrar que está interessado ou interessado em você. Não espere grandes declarações. Não espere que a pessoa se jogue aos seus pés, traga um buquê do tamanho de uma mesa inteira, porque não é muita praia de ser de luz, esse romantismo. Ele pode até trazer, em alguns casos, um buquê, tá? E um presente. Mas ainda assim, você vai ver que não é aquela coisa, nossa, com uma declaração de amor, sabe? Botando uma música, olha, eu trouxe esse buquê, mas eu trouxe aqui um vinho, um champanhe, ou seja lá o que for que vocês queiram beber, né? Pra gente, sabe? Vai faltar um pouco. Você vai perceber que mesmo que a pessoa traga um buquê, vai estar faltando alguma coisa. Porque não é sobre o buquê, é como esse buquê é entregue. Percebe que faz toda a diferença? Então é isso. Lógico que eu estou dando assim, né, como um exemplo, tá? É mais plausível desse ser de luz demonstrar com ações, né? Atitudes que façam com que você realmente acredite que, nossa, a pessoa realmente está interessada em mim, mas caramba, podia falar pelo menos eu gosto de você, hein? Mas é difícil, entendeu? Não é impossível, que para Deus nada é impossível, mas é difícil, tá? Para quem tá junto, volta a repetir, o ser de luz gosta, quer manter o relacionamento, só que o que dificulta é a comunicação desse ser de luz. Entende? Não é que a pessoa não sinta, mas é o tipo de pessoa que sente, mas é aquilo que eu falei antes. Cara, mas eu estou fazendo o meu melhor. Será que essa pessoa não percebe que, sei lá, eu comprar um jogo de panela novo para ela, vamos dizer que seja, né, um homem para uma mulher, um jogo de panela novo para ela é a minha forma de demonstrar que eu me preocupo, que eu gosto dessa pessoa? Você não quer o jogo de panela, né? Ganhar jogo de panela de presente é complicado. Eu entendo que eu sei que é complicado, né? Se for o contrário, se for uma mulher para um homem, né? De repente a mulher vai lá e compra
sei lá, um jogo de aquele negócio de consertar coisa. Sabe aquelas caixas que tem um monte de parafuso, porca, prego, né? Aquelas caixas de... Ai, gente, caixa de consertar coisa. Eu não sei o que é o nome daquele negócio. Você sabe, né? Aí a mulher vai e dá uma caixa daquela pro cara. Eu tô colocando como exemplo, tá? E pode ser homem com homem, mulher com mulher. Gente, entendeu? Eu só tô colocando assim porque senão vai ficar uma coisa absurda aqui pra eu ficar explicando tudo pra vocês, tá? Então, assim, deu pra entender a essência dessa pessoa? É complicado para demonstrar. Eu já estava falando isso desde o início, né? Uma pessoa que tem uma rigidez e tem imperador, meus amores. Não é qualquer cano, é um imperador. Entendeu? Gosta, mas para demonstrar é complicado. Entende? Aquilo que eu falei, demonstra com ação, assim, mas não tem aquela sutileza. Alguns podem até ter, como eu falei, do buquê, mas ainda assim você vai sentir que está faltando alguma coisa, tá? Para quem está afastado, não vou negar, a pessoa ainda tem sentimento sim, mas tem um orgulho, mas pensa. Aí a gente vem aqui, ó, imperador com 8 de pentáculos. Se for triângulo amoroso, como eu já havia cogitado lá atrás, né, a pessoa tem sentimento, mas tem dificuldade de soltar uma outra situação ao qual ele está inserido. Uma estabilidade, que seja financeira, uma situação que ele já resolveu com uma pessoa, tá? Aí você adequa à sua realidade, tá bom? Se for porque, não sendo triângulo amoroso, é uma pessoa que claramente ainda tem sentimento, porque é um imperador com um cavaleiro de copas, mas tá com foco em outras coisas. E, de repente, nesse momento, essa pessoa não está priorizando o que sente por você. A pessoa está priorizando conquistar outras coisas, né? Se estabelecer de uma outra maneira. Então, assim, e se a pessoa realmente deixou você, se não foi você, se você deixou essa pessoa, o orgulho dessa pessoa está aqui em cima, não é nem aqui, o orgulho dessa pessoa está aqui. Por mais que essa pessoa sinta sua falta, ou alguma coisa nesse sentido, a pessoa não vai baixar a guarda, eu já falei isso para vocês. Vai ser muito difícil essa pessoa baixar a guarda. Mesmo que a pessoa tenha deixado você, a pessoa não vai admitir de cara, pode levar um tempo, pode, não vou dizer que nunca, mas pode levar um tempo sim até essa pessoa realmente conseguir demonstrar algum afeto, não digo nem arrependimento, tá? Mas demonstrar que ainda de repente sente a tua falta, que gostaria ainda de manter algum convívio ali com a sua pessoa, percebe? Então, assim, tem sentimento, mas para cada caso eu dei uma situação, porque é diferente. Então, eu espero que tenha feito sentido para você. Se fez, comenta, curta, compartilha, dá uma hypada, tá bom? Para eu saber que realmente fez sentido e que vocês gostaram da leitura que eu trouxe aqui para vocês, porque, aliás, é uma leitura nova que eu fiz aqui para vocês, tá bom? Então, meus amores, vou partir agora para o segundo bloco. Segundo, não. Vou partir para o terceiro bloco e já volto. Só um minuto. Vamos lá, meus amores, para quem se conectou aqui com esse belíssimo arcano do sol, não se grilem se apareceu uma gata. Ela resolveu dar as caras, vocês foram premiadas, porque a tigresa não é de fazer isso. O que é? Vocês são especiais? Vocês são especiais, né? Vocês lembram do Floquinho? Quem aqui já me acompanha há mais tempo sabe de quem eu tô falando, do Floquinho, né? Meu gato que lamentavelmente faleceu. Eu nem vou ficar falando, porque senão daqui a pouco eu tô chorando, tá? Porque até hoje eu não superei. E a tigresa, ela não aparece. Ela, gente, já apareceu assim, mas a pontinha, às vezes, do rabinho dela só. Agora, ela fazer isso aqui é a primeira vez.
Então, assim, eu fico até emocionada, tá? Se eu começar a chorar aqui, segura, assiste até o final comigo chorando mesmo, tá? Me dê esse apoio. Vamos ver aqui como que você se apresenta, se expressa, se mostra dentro desse relacionamento, interage com esse ser de luz, tá bom? Mentaliza aí você, o ser de luz, traz essa energia pra cá, tá? Por favor, essa pessoa, essa consulente dentro desse relacionamento com esse ser de luz, ela vai ficar. E eu não vou tirar não, tá? Ela vai ficar sim, porque, gente, isso é muito inusitado. Eu já merecia 10 likes, 10 hypadas, só pelo fato da minha gata resolver aparecer, tá? Mostra pra mim, por favor, como é esse ser de luz dentro desse relacionamento com as nossas consulentes. Realmente vocês foram blindadas, sorteadas. Blindadas não, contempladas, né? Enfim. Vamos ver aqui, ser de luz. Vamos ver vocês aqui. Lírios. Ai, que fofo! Que lindo! E o ser de luz, torre. Não posso chamar o ser de luz de lindo e fofo, porque a torre é até uma estrutura bonita, né? Mas assim, cara, em comparação, né, ao que você representa aqui dentro desse relacionamento, aqui eu vejo assim, a conexão de vocês é a sutileza, né, com aquela coisa da estrutura, né? Você com beleza, suavidade, ternura, carinho, tá? E a outra pessoa, aquela que vem para pé no chão, né? É uma pessoa que mostra segurança, estabilidade. Não vejo um ser de luz inseguro aqui, tá? Então existe, né, vamos dizer assim, essa dança, sabe? Fazendo com que vocês se conectem. Sabe quando, né, é que nem a chama dessa vela aqui, sabe? Vai dançando. A estrutura da vela é uma estrutura mais sólida, né? Mas a chama, ela consegue mesclar, mesmo com essa dureza da cera da vela, e fazer esse balé maravilhoso. É isso que eu vejo aqui entre vocês. Eu falei que vocês tinham sido contempladas ou contemplados, porque também temos meninos assistindo. Não é à toa que a minha gata veio aqui. Muito bonita essa conexão, tá? Existem, lógico, pessoas aqui que podem ter dificuldade justamente por conta dessa discrepância entre uma pessoa ver de uma maneira a vida, a outra, sim, mas para algumas pessoas aqui, mesmo essa diferença, sabe, se junta, entende? E acaba fazendo com que fique bonito. É como se ele precisasse, ou ela, eu não vou ficar ele, ela, porque vocês sabem que eu me confundo, né? É como se ele precisasse dessa tua suavidade, dessa tua maleabilidade, desse teu encanto, porque falta nessa pessoa. E o inverso também é verdade, né? Você é uma pessoa mais flexível, mais sensível, aquela coisa toda, e precisa, às vezes, de uma pessoa com um pouco mais de... Não, peraí, sabe? Deixa que eu tô aqui, eu mantenho, eu seguro, entende? Não vamos levar isso, gente, pro lado de, isso é coisa de machista, isso é coisa de feminista, não tem nada de isto aqui, tá? A gente está falando de sentimentos, a gente está falando de conexão, então não cabe esse tipo de comparação aqui, beleza? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? A gente está falando de energias que se mesclam, entendeu? Então, assim, eu vejo uma situação muito bonita, embora cada um no seu quadrado, mas cada um tem, né, algo a oferecer para o outro.
E isso é muito bacana. Muito bacana. Gostei de cara dessa energia, entendeu? E não sei, eu acredito que para quem até está começando, vai ser bom essa interação entre vocês, tá? Para quem já está junto, essas diferenças já conseguem fazer parte do cotidiano de vocês e vocês conseguem, cada um à sua maneira, manter, sabe, vivo esse balé que eu vejo aqui, que nem essa chama dessa vela. E se vocês estão afastados, não significa que vocês não têm uma conexão, porque criou em vocês memórias que, sabe, vão passar, vão além do tempo. Não é para fazer com que vocês fiquem presos no passado, remoendo, não. Eu vejo vocês criando uma estrutura diferente, ser de luz também, você aprendendo do seu jeito a lidar com as situações, com as frustrações, mas ainda assim tendo um ar leve, gostoso, sendo uma pessoa fluida, sabe? Que embeleza qualquer lugar, né? Faz com que a outra pessoa que estiver ao seu lado se sinta bem pela sua companhia, independentemente do que você passou. Você consegue ser além do que você tenha passado com a ser de luz. E o ser de luz, aprendendo a se reestruturar, a se manter firme, de repente, dentro de uma situação, porque existe uma conexão aqui, mas cada um seguindo o seu caminho e cada um tirando do que aconteceu um aprendizado. Pode ser que para ele seja um pouco mais duro o aprendizado? Pode. Dependendo do que ele tenha feito, aquela coisa, né? Causa e efeito. Tá? Mas, enfim, vamos ver aqui como é que tá a comunicação, tá? Aqui ficou muito claro para mim essas três situações, então eu espero que tenha feito sentido para você. Se fez, já deixa aqui que eu quero saber. E se vocês gostaram da visita da minha gatinha tigresa, porque foi algo assim surreal agora, gente. Surreal. Não à toa apareceu esses dois, essas duas cartas aqui, com essas figuras tão expressivas. Muito bonito. Mas vamos lá. Vamos ver aqui como que é a comunicação, a sua comunicação com esse ser de luz, dentro desse relacionamento. Comunicação, vou repetir, vou esclarecer aqui para vocês, porque eu falei nos outros, eu vou falar aqui. Não é só o que você verbaliza, é como você se expressa, como você se mostra, como você se coloca diante de certas situações, tá? Não é só o que é dito, não, gente. Árvore, pássaros e peixes. Aqui a sua comunicação, ela é muito boa, tá? Não vou negar que é uma comunicação muito boa, mas às vezes é preciso ter um pouquinho de cuidado, porque você é uma pessoa muito sensível, pelo que eu estou vendo aqui, muito sensível. Aí você se expande muito, você acaba às vezes falando demais, né? Então, assim, não é ruim, mas em determinadas situações, se mostrar muito, mostrar logo de cara tudo, não, eu sou muito verdadeira, eu gosto de falar, eu gosto de me expressar, eu quero saber logo se a pessoa tá afim, se não tá, aquela coisa toda, é legal, mas cuidado para que essa sua expressividade, né, que eu vejo muito aqui, às vezes, se é uma pessoa um pouco mais fechada, que nem na torre, pode causar um certo receio dessa pessoa. Caramba, será que eu estou preparado, sabe, para ter uma pessoa assim do meu lado? Porque eu já sou mais contido, ou mais contida, não vou ficar ele e ela, que você sabe que eu me confundo, né? Então, não é dizer que é uma comunicação ruim, muito pelo contrário.
Você, pelo jeito, tem assunto para tudo que é coisa aqui, né? Consegue desenrolar uma conversa super fluida, tá? Mas vamos ver como que é. Eu vejo que o seu ser de luz pode ser uma pessoa um pouco mais, né? Aliás, que hoje, nossa, geral, ser de luz, muito de comunicação, né, menina? Meu Deus do céu. Âncora. Deixa eu ver se tem alguma agarrada aqui. Não. Acho que tem. Tem agarrada aqui, tá vendo? O ser de luz é tão fechadinho, né? Que até para sair a carta foi difícil, você viu? Vamos ver aqui mais uma, né? Para ver a comunicação desse ser de luz. Desconfiado desse ser de luz, hein? Ele é desconfiado. Não gosta de, talvez, muita aventura. Entendeu? Mas vamos ver, né? Mostra mais uma para mim, por favor, não? Então vamos tirar aqui. Mais uma carta para explanar melhor essa comunicação do ser de luz. Caixão. Aqui. Bom, vamos lá. Para quem está começando um relacionamento, aquilo que eu falei, você se expressa muito bem, você provavelmente faz amizades com facilidade, não tem complicações para falar do que sente, do que gosta. É uma pessoa muito expressiva, né? Se você está interessada de fato nessa pessoa, mesmo que seja um amigo ou amiga, não importa, tá? Provavelmente você já, né, não esconde mais, já falou, entendeu? Tipo assim, toma aí para negócio, né? Agora, o ser de luz é uma pessoa muito desconfiada, é uma pessoa que pode ter uma comunicação limitada? Sim, porque aqui a gente tem uma âncora com a raposa. Entendeu? Por isso que logo no início eu falei, às vezes a pessoa ser muito expressiva pode causar um certo receio, ainda mais se o ser de luz for fechado, que nem eu estou vendo aqui. E pode sim, a pessoa vê com interesse aqui na raposa, vê, né? Você desperta a curiosidade desse ser de luz. Você desperta, ainda mais que a raposa está justamente olhando para cá, tá? Tem alguma coisa que realmente chama atenção em você que despertou o interesse desse ser de luz. Só que é uma pessoa que tem uma limitação, provavelmente na comunicação. Não sei se a pessoa tem alguma dificuldade na fala. É uma pessoa que, às vezes, pode não ser muito... ter muito, vamos dizer assim, um vocabulário muito vasto. Sabe, uma pessoa, às vezes, um pouco limitada nesse sentido. É uma pessoa esperta, sim. É uma pessoa curiosa. É uma pessoa também muito desconfiada. Mas me parece que é uma pessoa que pode ter uma limitação aqui na comunicação. Pode ser um problema na fala e a pessoa fica, não sei se eu falo, se eu não falo, porque se essa pessoa perceber isso, pode não querer mais nada comigo. Percebe? Acredito que aqui vocês estejam se conhecendo, né? Não sei se vocês já têm uma amizade, mas me parece que vocês estão se conhecendo, tá? Depois você conta aqui para mim se vocês já se conhecem ou não, se o ser de luz realmente tem um problema na fala ou se é uma pessoa limitada de comunicação, tá? E aí, fica difícil para essa pessoa encerrar alguma coisa, não encerrar, mas concluir. É isso. É como se o ser de luz tivesse realmente uma limitação de vocabulário, algum problema na fala, alguma coisa nesse sentido, que faça ele ficar com receio de se expressar e ser mal interpretado, né? Limitado, mal compreendido, entendeu?
E às vezes ele pode começar, mas não consegue concluir a comunicação, ou não consegue fazer com que você entenda que ele ou ela também estão interessados. Ele tem uma dificuldade de organizar essa comunicação e demonstrar, de fato, esse interesse. Entendeu? Pode ser uma pessoa que está virando a página, saiu de um relacionamento, e por isso também essa limitação da pessoa, sabe, ver que tem interesse em você, mas está passando ainda por um processo de virar a página, de recomeçar. Isso pode causar um certo receio no ser de luz? Sim. Aí a pessoa meio que puxa o freio aqui. Tá? Se vocês já estão juntos, se vocês já têm um relacionamento, eu vejo que você continua com uma comunicação muito boa, não vejo problema na sua comunicação. Talvez você cobre muito, né, atitudes desse ser de luz que, nesse momento, o ser de luz não consegue entregar para você. O que é que você cobra desse ser de luz? Pode ser uma atitude, pode ser o encerramento de uma situação, pode ser que seja triângulo amoroso e você ali, né, no intuito de ver essa situação resolvida, mas o ser de luz arrasta a corrente aqui. Em matéria de resolver, meu amor, é complicado. Tem conexão entre vocês, claramente tem, mas a pessoa tem desejo, né? Mas para resolver, para agir, putz, mas demora, hein? Demora. Se vocês estão em triângulo amoroso, se você quer realmente manter esse relacionamento, continuar com essa pessoa, cara, tu vai ter que ter uma paciência. Acredito que você até tenha, tá? Mas pensa que você vai ter que ter um pouco mais ainda de paciência para continuar esperando, né, esse ser de luz resolver uma situação aqui. Eu vejo que ele precisa resolver alguma coisa, tá? Então a gente tem esse impasse aqui nessa comunicação para quem ainda está junto, beleza? Para quem está separado, eu vejo você conseguindo, vamos dizer assim, se refazer, tá? Eu vejo você se refazendo, seguindo a tua vida, por mais que ainda tenha uma conexão, por mais que você tenha lembranças desse ser de luz, de um tempo em que vocês realmente formavam ali um casal, tinham uma estrutura. Algumas pessoas aqui ainda têm saudade desse tempo, sim, mas você está conseguindo, de alguma maneira, se melhorar. Talvez você esteja começando a prestar mais atenção em você, nas suas necessidades, sabe? Deixou um pouco de lado essa coisa de ficar olhando tanto para o que foi, para o que poderia ter sido se fosse, sabe? De ficar se preocupando com se o ser de luz vai voltar, se o ser de luz não vai voltar. Eu vejo você com essa coisa de se melhorar, de se tornar melhor, ficar melhor para você. Entendeu? Você não está preocupada com o que os outros vão falar, com o que os outros vão pensar. Você está fazendo o que você acredita ser melhor para você. Entende? Lógico que, né, a lembrança do que foi, né, de pensar no ser de luz, continua. Não vejo que passou, tá? Mas algumas pessoas aqui estão realmente nesse processo de se tornarem até pessoas melhores, por conta até de aprendizado que tiveram, né? Vendo que essa situação passou, terminou, mesmo que o ser de luz tenha sido um babacão com você, mas você está mostrando que você é melhor que isso. Fala para mim,
se você é melhor. Eu acredito que você seja melhor do que isso, sim, tá? Aqui, para quem tá junto, ser de luz. Não, para quem tá afastado, né? Para quem tá junto, eu já falei. Para quem tá afastado, esse ser de luz, eu acredito que ele fique buscando saber de você, porque ele fica curioso. Ele se mantém na dele, eu não vou ficar ele e ela, mas a Deco é só gênero, tá? Ele se mantém na dele, tá? Mas é uma pessoa que procura ficar bisbilhotando, entendeu? É uma pessoa que quer finalizar, quer realmente dar por encerrado uma situação com você, mas não consegue fechar a biboca da tampa do caixão. Entendeu? Não consegue. Não consegue. Porque ele está sempre com o olho lá voltado para você. Entendeu? Então, assim, é uma pessoa que ainda tem interesse, seja lá pelo motivo que for, que vocês tiveram se afastados, se afastado, né? Pelo motivo que seja que vocês tenham se afastado, esse ser de luz fica bisbilhotando, querendo saber de você, sim, não se mostra, tá? Mas também não consegue, como eu falei, virar a página, como eu vejo você fazendo aqui, e fechando de vez é como se esse ser de luz tivesse uma dificuldade de encerrar totalmente, né, uma comunicação com você. Ah, mas o ser de luz me bloqueou, não está falando comigo. A pessoa pode até ter te bloqueado, mas fica curioso ou curiosa sim, e pode ser que em alguns momentos essa pessoa tenha muita vontade ainda de voltar a abrir um canal de comunicação com você? Sim. Não faz, provavelmente por medo. Medo. Eu vejo uma pessoa muito cismada com certas coisas, entendeu? Preocupada com o que tem ao redor ou com o que as pessoas ao redor vão falar, vão pensar. É uma pessoa que, pelo jeito, preza muito pela própria imagem. Por isso essa coisa de se fechar. Entendeu? Aí vamos lá. Agora eu vou tirar aqui com o tarô para a gente ver aqui os sentimentos. Chegou até aqui? Tá curtindo? Então deixa eu curtir. Se apareceu o botão de hypar, você hype, porque ajuda pra caramba no canal, tá bom? Comenta, compartilha, tá? Manda esse vídeo para outras pessoas que você sabe que de repente pode estar precisando de uma orientação, beleza? Ajuda também aqui, né, na divulgação do canal, tá? E deixa para mim, gente, se tá fazendo sentido, se vocês gostaram dessa temática de leitura que eu trouxe aqui para vocês. Mas vamos ver aqui o sentimento desse ser de luz por você. Opa, virou aqui. Quem é esse? Opa, virou outra aqui, ó. Virou aqui. Essa aqui, virou. Ó, aqui a gente já tem um rei de paus. Falei que aqui era babado forte. Por isso que a gata pulou aqui. Um rei de paus com uma sacerdotisa, meu amor. Aqui tá muito com cara de, sei não, sem envolvimento de triângulo amoroso? Aqui tem gente que realmente tá em triângulo amoroso, né? Ó, rei de paus, rei de copas e um cavaleiro de espadas. Quem tem relacionamento, né? Aqui assim, porque aqui pode ser o ser de luz com outro relacionamento, tá? Aqui pode ser você com outro relacionamento. Aqui pode ser que vocês dois, cada um, aí seria um quarteto. Também pode, tá? Aí você me diz, gente, porque realmente tem sentimento, tem desejo, mas eu vejo que existem coisas que não foram resolvidas, coisas escondidas, não à toa o ser de luz tá ali numa torre. Pode ser, sim, triângulo amoroso? Pode. Mas
ou esse ser de luz, né, escondeu de você ou esconde de você uma outra situação, ou pode ser que vocês já tivessem se envolvido ou se envolveram com esse ser de luz e esse ser de luz já tinha uma outra pessoa, mas tem coisa aqui que o ser de luz não revela e é do âmbito emocional. Porque aqui, ó, o rei de paus com a sacerdotisa me mostra que esse ser de luz tem muito desejo, sim, tá? Que tem paixão, não é à toa que eu falei que tem conexão aqui entre vocês, são pessoas com personalidades totalmente diferentes, gente, mas isso aqui dá match. Isso aqui dá match. Se vocês estão conhecendo essa pessoa, ou se já conhecem essa pessoa e estão tentando alguma coisa com essa pessoa, claro que essa pessoa tem muito desejo por você, mas tem algumas coisas que esse ser de luz não revela. Coisas que esse ser de luz precisa resolver, talvez, tá? Finalizar, lembra que eu falei? Para talvez conseguir, de fato, né, se aventurar aqui, ó, uma situação com você. Aqui, ó, rei de copas e cavaleiro de espadas. Precisa ser de luz resolver uma situação que é de ordem emocional? Precisa. Para resolver, finalizar, seja lá o que for, mas ele precisa para depois conseguir se acertar aqui. Tá? Tô vendo que isso pode ser uma trava aqui do ser de luz? Sim, não é falta de sentimento não, mas é uma trava e tanto, né? Se for triângulo amoroso, claro que a pessoa ainda deseja você, mesmo que vocês estejam afastados, mas é um ser de luz que provavelmente tem dificuldade de resolver, encerrar uma situação para se resolver com você ou para voltar para você, como eu havia dito. Entendeu? Ah, mas a gente ainda tá junto. Tá, beleza. Mas me diz que esse ser de luz pode ser muito firme, como eu falei aqui na torre, gente, né? Que tem essa firmeza, essa estrutura, até uma virilidade, que na hora eu não falei, mas agora eu vendo o cavaleiro, o rei de paus aqui, eu já tô vendo que o cara, né, tem virilidade. Se for uma mulher, é aquela mulher que também, entendeu? Não, nenhum nem outro nega fogo aqui, tá? Só adequar ao seu gênero, beleza? É porque eu não vou ficar ele e ela, que você sabe como eu confundo, né? Então, assim, é uma pessoa muito viril, uma pessoa muito intensa, inclusive, né, entendeu? Mas é uma pessoa que, ainda assim, eu vejo com problema na comunicação. Ou essa pessoa realmente tem problema de comunicação, né, uma comunicação um pouco limitada, ou essa pessoa tem problema de fato na fala, e aí não consegue, isso intimida um pouco o ser de luz, de se mostrar, entendeu? Para resolver uma situação com você? Sim. Aí você me diz, porque aqui me parece isso. Aqui a gente pode ter quarteto também? Sim. Entendeu? A gente pode ter, tá ali falando com pessoas aqui, né, que você tem uma situação, o ser de luz também tem uma situação, só que pelo jeito você consegue, sabe, driblar um pouco melhor essa situação, ou gostaria de ver de fato essa situação. Lembra que eu falei que às vezes você cobra alguma coisa aqui? Eu falei que algumas pessoas aqui cobravam muito uma atitude desse ser de luz. Pode ser isso. Se existe essa possibilidade de quarteto, você cobrando desse ser de luz que ele realmente finalize uma situação para que vocês possam realmente se resolver. Entendeu? Porque me parece que tem uma cobrança grande aqui sua em relação a esse ser de luz, por uma atitude desse ser de luz. Tá? Mas é isso, tem sentimento, mas tem esses poréns aqui que eu falei, uma questão que o ser de luz precisa resolver, esclarecer. Essa situação mal resolvida, seja lá qual for, da comunicação ou com uma outra pessoa, limita a ação do ser de luz. Até de realmente chegar para você e falar que também quer, de demonstrar, entendeu?
Eu vejo você mais bem resolvida ou resolvido nesse sentido do que o ser de luz. Tá bom? Então é isso, meus amores. Se fez sentido para vocês, deixem aqui nos comentários, sabe, eu gosto de saber. Curta, comenta, compartilha, dá uma hypada, que hype é bom, tá? Ajuda aqui o canal, beleza? Na próxima eu vou falar para vocês, porque eu já vou abrir aqui o canal de membros. E aí eu vou contar para vocês como é que vai funcionar, mas vai ser no próximo vídeo, tá certo? Agradeço imensamente para quem ficou comigo até agora, mas por hoje é só. Gratidão.